de número 2. Versículo de número 1, para a glória do Senhor. 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 1. Amém? E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propôs saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conheceste, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. Mas Deus nos lá revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual homem sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não receberemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Olha para quem está do seu lado e pergunta: você está pensando como Cristo? Bem melhor, olha para ele e diga assim: a sua mente, ela tem que ser pelo menos parecida com a mente de Cristo. Apóstolo Paulo, quando chega na igreja de Coríntio, era uma igreja bagunçada, a palavra ideal é essa, tanto que eles não tinham um comportamento, eles não tinham uma natureza espiritual. Então o apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, quando ele chega à igreja de Coríntios, se você é um leitor da Bíblia, você no livro de 1 Coríntios, quando você lê, você vai logo entendendo por que Paulo entrou, porque Paulo ele já ia consertando aquilo. Então Paulo, ele tinha um homem bem convertido, ele tinha a sua convicção de Jesus na sua vida, então ele vai consertando. Então existe situações que Paulo ele vai falar que no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, que ele vai dizer assim: e eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais,
como a meninos em Cristo. Quer dizer, Paulo ele já vai combatendo, porque no meio da igreja de Coríntio existia muita infantilidade, pessoas que tinham a sua mentalidade infantil e não discernia o lado espiritual. Tudo era natural. Então é tanto que você lê em 1 Coríntios capítulo 11, ele vai falar sobre a ordenança da ceia, que era um povo que tinha as suas glutonarias, as suas gulosices, e não esperavam pelos outros. Então o apóstolo Paulo ele vai questionar isso à igreja de Corinto. Mas essa noite o que eu quero pregar em cima desse texto, a qual nós lemos aqui, nós vimos que Paulo ele fala muito sobre o espírito do mundo, quer dizer, as coisas a qual estão acontecendo no mundo e estão impregnando em nós cristãos. Então, eu quero pregar nessa noite sobre os deveres do cristão do mundo. Qual o dever do cristão do mundo? Qual é o dever do cristão no meio de uma situação? Apóstolo Paulo ele nos ensina várias características, várias posições a qual nós devemos ter cuidado com algumas ocasiões. E um desses primeiros, a qual está os deveres do cristão do mundo, está lá em Marcos 4, versículo 19. Abre a tua Bíblia no livro do evangelista Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 19. E Marcos, ele foi um dos que andou muito próximo de Paulo. Marcos, ele tem uma proximidade, tanto que é um dos textos mais verídicos. Então, quando ele vai dizer, os deveres do cristão no mundo é evitar os cuidados do mundo. Quer dizer, Marcos 4,19 diz assim: mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Quer dizer, o dever do cristão do mundo não é ter cuidado com as coisas do mundo, não. É se precaver, evitar o cuidado com as coisas. Bem sabemos o quê? Mas os cuidados deste mundo e os enganos da riqueza e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra de Deus e ele fica infrutífero. Quer dizer, já viu pessoas se desesperando quando falta o dinheiro? Eu não posso viver sem dinheiro. Enquanto Deus está permitindo isso acontecer na vida do crente, para ele buscar mais uma alimentação espiritual, ele fica se preocupando com as coisas do mundo. Quer dizer, ele deveria evitar, ele deve se precaver. Então, para isso é que existe a Bíblia Sagrada. Então, por isso que as ocasiões, elas sufocam a palavra, e aí nós ficamos infrutíferos, porque nós se preocupamos muito. Enquanto Jesus ele está dizendo para nós assim: eu não dou de comer as aves. Ele está dizendo o que, Jesus, nessa ocasião? Ele está dizendo assim: eu não se preocupo, porque da mesma forma que eu fiz a ave, eu fiz vocês, e da mesma forma que eu sustento a ave, eu sou capaz de fazer o impossível se tornar possível. Agora o que é que acontece? Os cuida, não, mas eu não posso ficar sem dinheiro, eu não posso ficar. Aí evitar os cuidados do mundo. O dever do cristão no mundo é isso: é evitar, é não se preocupar. Não. Se preocupa mais com o bem material do que com a palavra de Deus. Se preocupa mais com o bem material de quem está desfrutando aqui da palavra. Compromisso. É por isso que muitas das vezes nós não somos abençoados. Um exemplo: cuidados com o mundo, o cuidado do mundo. Um exemplo: eu quero ver um camarada chegar atrasado no trabalho, mas na igreja chega. Eu quero ver o pastor pedir alguma coisa e o patrão pedir para quem tem mais reverência. Cuidados com o mundo. Não se precaver e não evita. É por isso que sofre. Porque não tem o conhecimento, não se alimenta da palavra,
Não tem noção do que o poder que está escrito aqui. Até um dia desse, eu ficava aqui pensando nas coisas que acontecem e o que está escrito na Bíblia. Não tem diferença. A Bíblia é um livro sagrado. Possa dizer quem que dizer que não existe, mas há fatos, há comprovação do que o que está escrito aqui. Homens e mulheres que vivenciaram na sua vida. Mas por quê? Porque buscavam primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é que Jesus está dizendo com isso? Busca primeiramente a minha presença e a minha justiça, que o que você tem será acrescentado mais. Aleluia, Jesus. Mas aí nós temos cuidado com as coisas que há no mundo. É por isso que nós vivemos sufocados. A palavra de Deus a palavra de Deus em nossas vidas está em último lugar. Porque se você disser que em primeiro lugar está Deus na tua vida, eu faço já uma prova aqui dos 9. Que Deus está em último lugar. Eu faço uma prova dos 9 aqui. Então isso nos dá ao entender que nós temos que a cada dia nos examinar. A salvação é individual. Isso não quer dizer que eu não possa levar alguém juntamente comigo. Porque quando temos que entender a palavra ideal, da interpretação da palavra, quando diz assim, a salvação é individual, está falando de termo de irmos para o céu. Mas nós temos a pura obrigação de sermos a luz deste mundo para mostrarmos às pessoas o caminho direcionado à salvação. Mas aí não vejo a diferença porque nós temos mais cuidado com as coisas do mundo. Mas as coisas de Deus, nós não estamos pouco preocupados com as coisas de Deus. Então Paulo ele vai induzir a igreja em Coríntio a procurar algo maravilhoso, buscar não as coisas carnais, mas as espirituais. Sabia disso? E para que nós o nosso dever do cristão no mundo, igreja, lá em João capítulo 15, versículo 19. João capítulo 15, versículo de número 19. Uma pessoa com voz de trovão aí, vamos me ajudar a pregar aí. João capítulo 15, versículo 19. Glória. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Entende? Se vós fôssemos do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso que o mundo vos odeia. Aleluia, Jesus. Quando nós praticamos, quando nós somos, o nosso dever não é irritar o mundo, não. É que quando nós temos algo de diferente, vai causar um dano. Aleluia. No mundo. Quando se relaciona esta palavra mundo, não se relaciona às pessoas, viu, que estão no mundo. Entenda assim. Entenda isso, que é para depois dizer assim, o diabo está se levantando contra a minha vida, está usando o fulano de tal. Não. Nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, sim pelos principados. Infelizmente, é o que uma vez eu preguei aqui, ó. Existe essa circunstância para nós despertarmos. Por exemplo, quando alguém chega para você e diz assim, tu está tão fraco na fé, aí talvez você vai dizer assim, ó, o diabo está se levantando, o diabo está querendo me envergonhar.
Mas não é não. Isso é Deus usando a pessoa para que você venha se erguer e mostrar quem você é verdadeiramente. Aleluia. É isso a diferença. E quando nós temos essa certeza aqui, ó, o dever do cristão no mundo é não ser do mundo. Olha para quem está do seu lado e diz assim, você é extraterrestre. Você é extraterrestre. É isso, pastor. Eu gosto dentro da Bíblia, no livro de Ezequiel. Sabe por que a palavra extraterrestre? Porque a nossa passagem aqui na Terra, ela é passageira, meu irmão. Nós não somos daqui. Nós, quando partirmos, nós iremos para? Pronto. Tem muita explicação. A palavra extraterrestre, nós imaginamos o quê? É o ZT. Não, extraterrestre, extra na Terra. Olha a palavra, extra na Terra. Quer dizer, passagem na Terra. Isso é que temos que aprender. Entendeu? Nós somos muito voltados pela palavra, né? Assim nós pegamos, né? Por exemplo, você diz assim, seja sem vergonha. A nossa mente é tão imunda que vai dizer, vixe, pastor, vigia. Mas vamos olhar a origem da palavra, que seja sem, não tenha vergonha, é isso. Entendeu? Aleluia. Que leva. Então, não ser do mundo. Isso que Jesus está dizendo. Ó, se vós fosse do mundo, o mundo amaria vocês. Quer dizer, eu vejo a circunstância. Por exemplo, existe uma festa aí na Flórida, acredito que seja na Flórida, e ali tinha um pregador pregando. Ninguém percebeu isso. E o pregador ali na calçada pregando a palavra, e todo mundo passava por ele, zombava dele, ia até ele e xingava ele, jogava bebida nele, e ele continuou pregando o evangelho, falando a verdade ali na Flórida, nos Estados Unidos. E ali, de repente, o que ocorreu no meio dessa festa, uma das maiores festas ali, o que aconteceu? Um camarada aposentado, tinha não sei quantas armas dentro de casa, aí ele vai e começa a disparar, ele liga 22 armas, se eu não me engano, foi 22 armas, ele ligou, e ali disparou aquelas 22 armas naquela multidão. Foram mais de 500 pessoas feridas, quer dizer, o mundo ama as coisas que é do mundo, mas ninguém deu atenção à palavra que estava sendo pregada. Aquele homenzinho simples ali no meio daquela multidão, e muitos morreram. Por quê? O mundo ama o que é do mundo. É por isso que o mundo vos odeia, o mundo nos rejeita. Olha, eu te digo uma coisa, você que já se afastou, se desviou do evangelho, você pode perceber que quem já voltou não é como a mesma coisa que era. Não é não. Você vai lá, é aquela coisa sem sal. Eu nunca experimentei isso não, né? Mas eu acredito que seja um negócio sem sal. Quem é do evangelho, aí volta a fazer as práticas do mundo. É um negócio meio coisado, meio insosso. Um negócio que não entendeu? Por quê? Porque há dentro de nós algo chamado Espírito Santo. Então, igreja, nós temos que ter cuidado não com as coisas do mundo. Nosso dever de cristão o nosso dever do cristão é evitar os cuidados com as coisas a qual nos contamina, as coisas que nos tiram da presença de Deus. Nós temos que evitar essa ocasião por exemplo, um exemplo que ele é gravíssimo no meio do povo cristão. As mães colocam filho como barreira. Já perceberam isso? Hoje eu não vou para a igreja porque meu filho está uma bênção. Filho é bênção. Filho não é empecilho. Os cuidados. Primeiramente o Rei de Deus. Então a igreja é o lugar ideal das pessoas se refugiarem. A igreja é o lugar ideal do doente, do caído, do pecador. A igreja é o lugar ideal para que venha se buscar a espiritualidade. Mas aí onde entra algumas convicções. Daqui a pouco eu entro nessa parte dele. João 17, 14. Tem já por falar. João 17,
de número 14, diz assim: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Jesus, ele foi bem claro quando ele disse isso. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. Tem pessoas, tem lugares aí que a palavra não é bem-vinda. A palavra de Deus, ela não é bem vista. Então, não ser do mundo. Nós temos que ser pregoadores da palavra. Aonde nós andarmos, aonde nós estarmos, nós temos que carregar a palavra de Deus dentro de nossas vidas, para nós sermos verdadeiramente o dever do cristão no mundo. Então, existem situações que não vejamos a diferença de quem é e de quem não é. Gálatas capítulo de número 1, versículo de número 4. Gálatas capítulo de número 1, versículo de número 4. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. O que Paulo aos Gálatas está referindo isso? O qual se deu, está se referindo a Jesus no sentido de quê? Separar. Nós temos que vivermos separado do mundo. Como, pastor? Morrer? Não, não é assim. É separar as atitudes que o mundo influencia. Tem situações que nós não sabemos distinguir quem é crente e quem não é crente. Um desses principais pontos, isso vai levando no nada a ver. Nada a ver, pastor. Nada a ver. Nada a ver. Nada a ver, pastor. Um dos principais pontos se chama vestimenta. Vestimenta. Existem situações aí que você não vai saber distinguir. A moderação, comportamento de uma vestimenta. Isso é importante, isso é interessante. Mas aí nós vamos sempre levando no nada a ver. Não vem diferença nenhuma, porque nós estamos preocupados com as coisas do mundo. O que é, pastor? As coisas do mundo que nós estamos preocupados? A moda. Irmão, se passar um negócio na televisão aí que é a moda, todo mundo quer comprar. Todo mundo. Quer ver? Bota aí a Gisele Bündchen mostrando uma vestimenta. Oxi. Então são coisas que nada a ver. Nada a ver. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Nós temos que separar das coisas do mundo, certo? E não vivenciarmos com as coisas que no mundo há. E essas são diferenças. Os nossos deveres no mundo é isso, é ter cuidado. Vou fazer uma perguntinha básica aqui. Quem gosta de ir à praia? Levanta a mão, não minta não, viu? Eita glória. Eu levantei a mão só para dizer, mas eu não gosto não, viu? Baixa a mão, viu? Eu não gosto de ir à praia não. Salgadinho de sol. Você quando vai para a praia, você bota uma vestimenta adequada? Eu, irmão, eu fui ali pro Cauí, parecia um doido. Calça. De calça.
Não, de codó. Ainda comi um ovo de codó. Mas tem um deles, eu não estou falando aqui de vocês, entende? Eu nunca vi, né? Graças a Deus por isso. Que se eu ver, irmão, eu vou dar uma chamadinha no canto aqui. Eu vou dizer logo assim, toma vergonha na sua cara. E o pior de tudo, não, tudo bem, a água salgada foi feita para nós mesmo. Deus fez o mar para o homem mesmo, viu? Se deleitar, mas com moderação. Por exemplo, eu aqui, se eu for sair com a minha família, eu não vou no final de semana. Não vou. Eu vou na semana. E vou para o lugar mais deserto que tiver. Vou para o mais deserto que tiver. Pode ter certeza. São diferenças simples. Aí imaginou eu chegar lá? Eu vou falar de mim, eu vou falar de mim, falar de você não. Eu não gosto de falar de você, eu vou falar de mim. Aí imaginou eu na praia. Não imagine não, pelo amor de Deus. Vai só pensar, não imagine não. Eu na praia, com aquela sunga zona doideira, sem camisa, todo cheio, ainda existe a parafina, né? Para passar no corpo. Eu gostava muito de passar parafina também. Não é plancha não, passa aquele negócio ali. Aí você imagina eu na praia de biquíni. Se você vai passando por mim, qual era a sua reação? Quer que dizer? Pastor, vigia, pastor. Fala, tá desviado. Queimado, né, pastor? Porque é uma diferença. É o nada a ver. O nada a ver que tem tudo a ver. É o nada a ver que tem tudo a ver. Entenda isso. Você não é proibido. Entenda isso. É isso que é separar-se das coisas. Nós temos que ser verdadeiramente o qual se deu a si por nossos pecados para nos livrar do presente século mal. Jesus, ele foi crucificado para nos livrar dessas ocasiões. O livro de 2 Coríntios capítulo 4 versículo 4 diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. A Bíblia diz que o mundo já é do... É isso, então nós temos que ter cuidado. Porque a Bíblia diz que ele vem com um sapatinho de lã. E ele diz assim, se for possível, ele vai enganar até os... É o nada a ver. Nada a ver, pastor. Nada a ver. Jesus não vai... Estou falando em comportamento. Nosso dever do cristão no mundo. Separar. E uma dessas outras coisas está lá em João capítulo 4, versículo 5. João capítulo de número 4, versículo de número 5. Foi uma cidade de Samaria chamada Sicar, muito da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Falei a parte. João 4, João 9. João 9, versículo de número 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. É isso que você tem que ser. O seu dever é isso. Enquanto você viver aqui na terra, você tem que ser a luz. Não é andar igual, toda cheia de brilho, não, viu? A luz é nesses termos, é nessa convicção. Certo que a convenção, ela não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora.
A convenção verdadeiramente ela vem de dentro para fora. Porque o Espírito Santo diz que nós somos templo e morada dele. E onde é que ele habita? Dentro de nós. Então a convenção ela vem de dentro para fora. Não é de fora para dentro. E tem pessoas por aí que é só o sangue de cordeiro, viu? Cabelo de crente, roupa de crente, fala que nem crente, mas não tem nada de crente. Tem nada de crente. E enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Olha para quem está desse lado e diz assim: a sua vida, ela tem que brilhar. Ela tem que brilhar. Ninguém quer ser um crente fofoqueiro. Ninguém quer ser um crente contendeiro. Ninguém quer ser um crente apontador. Mas é o que a gente mais vê no meio do povo cristão. É o que a gente mais vê no povo cristão. Pessoas que não se contêm, não se conformam, ficam se remoendo por dentro, sei lá, acho que dá um frivião assim. Fica assim, senta num formigueiro, não sei, não consegue, sabe? Mas aprove a Deus que, graças a Deus, que venha mesmo para a igreja. Porque um dia vai se libertar, vai. Claro, com certeza. Temos que brilhar. A nossa vida tem que ser um exemplo. Quando Jesus disse: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz. Quer dizer, enquanto eu viver aqui nessa terra, o meu testemunho ele tem que ser verdadeiro, verídico. Vai ter certeza. E isso é importante quando você é um crente respeitado. Viu? Eu imagino, olha, eu sempre menciono, imagino naquele dia, Breno George, aquele cara, aquela pistola na minha cara, quando aquele outro grita, né, do outro lado, né? O outro que estava com a pistola, aí disse assim: é os irmãos, né? Você viu, né? É os irmãos. Isso, a luz. Aí os caras imediatamente pedem perdão. Me perdoe, ore por nós. Quer dizer, a luz. Imagina se nós fosse treva, tinha levado o carro, tinha dado uns tiros em nós ali, que era. Ia ser um negócio meio coisado, viu? Mas quando nós somos a luz, as pessoas identificam, viu? Pode ter certeza. Identificam. Quando você tem algo de Deus na sua vida, né? Eu acredito que pessoas aqui já passaram por essa experiência, né? E vai andando aqui como quem não quer nada, vai passando, aí chega alguém e diz assim: você é crente, né? É porque tem alguma coisa dentro de você. Tem algo que sai. Então, para que isso venha melhorar, nós temos que brilhar. E uma das partes principais do dever do cristão no mundo está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 4. Hoje está sendo uma palavra tão breve, tão leve, que não vai dar nem desinteria em você. Adúlteros e adúlteras, não sabem vós amizade. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Voz de trovão aí, bota uma pessoa para me ajudar aí. Voz de trovão. Tiago 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Olha para quem está do seu lado e diz assim: você quer ser amigo de Deus? Você quer ser amigo de Deus? Olha para ele assim, dê olho dele assim, então vigia. Então vigia. Isso é forte, Senhor. Para quem quer ser amigo de Deus, tem que ser inimigo das coisas do mundo.
tem que ser inimigo. Não é das pessoas, entenda, pelo amor de Deus. Não saia aí matando todo mundo, não. Porque tem pessoas que não entendem. Aí o pastor disse que eu tenho que ser inimigo. Não. Estou falando das coisas do mundo, das práticas, certo? Vou falar. Jesus. O que é que significa a palavra porfiar? Pensar? Quê? Porfiar ou porfiador? Pensar? Terceiro, A palavra porfiar vem de contender palavras. E a palavra porfiador vem de competição. Competitivos e cooperativos. A Bíblia diz no livro de Gálatas, capítulo de número 5, no versículo de número 19, que as tais que praticam as tais coisas não entrarão no reino de Deus. E uma dessas está lá na Gálatas, capítulo 19 em diante, vai falar sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. E quem é porfiador, ele se mistura. Então são coisas que a gente tem que evitar. Algumas competições, entendeu? Eu na minha vida, eu tenho, não vou falar a palavra desejo, mas eu tinha sempre vontade de praticar uma arte marcial, pelo um exercício normal mesmo. Mas aí eu via que ia competir, e tudo isso ali ia trazer um dano na minha vida. Porque imagina só, eu vou lá, sou competidor de Muay Thai, lutador, entendeu? Aí eu vou lá para uma competição. Será que na hora que eu levar uma cotovelada na cabeça eu vou dizer assim, glória a Deus! Aleluia, irmão! Vai entrar uns 600 demônios dentro de mim, vão poder pegar o cara e descontar, meu irmão. Aí é onde entra a diferença. É evitar essas coisas, para que não venha causar um dano, porque em vez de estudar, vai ler a Bíblia, vai estudar, vai pegar um DVD desse aí de pregação, coloca e vai aprender alguma coisa que é melhor. É melhor do que estar se entrosando com essas ocasiõezinhas. Porque nós temos que evitar. Porque nós somos o quê? Mateus capítulo de número 5, versículo de número 14 ao 16. Mateus capítulo de número 5, versículo de número 14 ao 16, que vai dizer assim, ó. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acender a candeia e se colocar debaixo do alqueire, mas no velador, e dar a luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Olha aí o quanto é importante o que você acarreta na sua vida, quando você, aleluia, você é um exemplo da luz no meio de uma escuridão. Você é acarretado de uma ocasião de que o nome do Senhor é glorificado através da sua vida. Olha para quem está do seu lado e assim, você tem uma responsabilidade. Você tem uma responsabilidade. Aleluia. De carregar o nome do Senhor na sua vida. E o dever do cristão, 1 João. 1 João, capítulo de número 5, versículo 4. David. 1 João, capítulo de número 5, versículo de número 4, que vai dizer assim, ó. Porque todo o que é nascido de Deus
vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. O dever do cristão é vencer Aleluia. as coisas que acontecem, para que verdadeiramente o agir de Deus venha a ser manifesto nas nossas vidas. Eu sei que não é fácil, igreja. Eu sei que lutar no meio de circunstâncias da qual ainda existem fagulhas dentro de nossas vidas não é fácil. Não é fácil você lutar com as precaminâncias, mas para que isso, Jesus ele vai nos dar estratégia, vai nos dar sabedoria para que nós venhamos vencer essas ocasiões. Pode ter certeza disso. Eu sei o quanto não é fácil. Por exemplo, são ocasiões que às vezes na minha pessoa, às vezes ainda bate ainda um pouco de falta de controle, mas eu me controlo, aqui é acolá. A palavra é difícil, não. É raro acontecer isso. Uma falta de descontrole dentro de mim, entendeu? É uma pessoa tão mal, é uma pessoa tão malvada. Eu olho para mim e dou obrigado, às vezes, pelo que eu sou hoje. Mas aquele lá ainda vem um descontrole. Vem aquela luta, aquela peleja, aquela coisa. Entendeu? Um cara que só andava armado, só andava. Então aquele lá ainda vem essas lutas, mas aí vem as pelejas. Vem as ocasiões, mas aí vem a ocasião de vencer. De vencer verdadeiramente as coisas que vem ainda querer afrontar. Mas quando nós lembramos do nome do Senhor, que nós temos uma responsabilidade, aí é a hora de nós refletirmos. É a hora de nós pensarmos, olharmos, examinarmos e poxa, não vale a pena, não. Vale a pena. Não vale a pena. E o mundo está aí. É horrível. Aleluia. Horrível mesmo. Eu fico muito indignado dentro de mim. As pessoas praticam os atos e ainda postam nas redes sociais, em vez de usufruir. Horrível a morte de 2 jovens aqui no córrego do Alexandre, aqui na Calcaia. Horrível. Ainda postam na rede social, executando, despedaçando. Para isso é um prazer para o mundo. Enquanto nós temos que orar pela vida dessas pessoas. Nós temos que estar clamando pela vida dessas pessoas. Nós temos que estar orando para que Deus venha mudar esse cativeiro, para que Deus venha... A nossa missão é de vencer essas ocasiões. Isso nós só iremos vencer através da oração. É para isso que a igreja é constituída sobre a terra. Não para julgar, não para apontar, não para querer condenar, não para querer maltratar, mas para que venha vencer o mundo através das orações, vencer essa circunstância a qual estão acontecendo. Nós temos que orar para que Deus venha mudar. E para que nós venhamos encerrar Gálatas capítulo 6, versículo de número 14. Gálatas capítulo de número 6, versículo de número 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado, para mim e eu para o mundo. Aleluia. O dever do cristão no mundo é crucificar-se para o mundo. É crucificar-se. Jovens, vigia. As ocasiões para que... Não vem com essa de dizer que eu vou arranjar um namoradinho que não é crente. Não se preocupa não, ele vai te levar para o mundo. Que você trazer para a igreja não traz não. Viu? Homens, eu vou arranjar uma mulherzinha que é do mundo. Não se preocupa não, você vai para o mundo também. Não adianta dizer que... Não adianta. É esperar o tempo determinado de Deus, para que Deus venha fazer o agir.
Não adianta dizer, não adianta. Eu conheço, não é uma nem duas, eu conheço várias histórias de homens buscando ali, pregadores da palavra. Ah, eu estou com um relacionamento, já era, acabou-se. Esquece tudo. Temos que ter essa crucificar-se. Aleluia. Para que verdadeiramente o nome do Senhor venha a ser exaltado em nossas vidas. A Bíblia vai dizer que mais antes nós não tivéssemos conhecido, e nós conhecemos. Querendo ou não, alguém tem noção de alguma coisa, pouquinha coisa, mas tem, da palavra. No final do que eu faço pergunta, pai. Tem. E isso nós devemos vivenciar em nossas vidas. Para que nós venhamos aprender a cada dia mais. Tem pessoas no meio da família que não são capazes de conquistar o da família para a igreja. Por causa de quê? Do testemunho, da má conduta, do comportamento. E isso, o nosso dever sobre essas ocasiões é vivenciarmos, termos convicções, procurarmos andar num caminho que venha mostrar a diferença. Aleluia. Porque você está em Cristo. Olha para quem está do seu lado e diga assim: você está em Cristo. Você está em Cristo. Diga assim: você é nova criatura. Você é nova Diga assim: criatura. você tem que viver em novidade. Você tem que viver em novidade. É isso que nós temos que aprender. Glória a Deus. Para que nós venhamos mudar, para que nós venhamos mostrar à sociedade. Aleluia. Eu creio no que Deus tem preparado para esse lugar. Agora que a gente tem 5 anos, estamos ainda tomando leite. Aleluia. Vai chegar o dia de nós contarmos a história. Tudo é uma história. Aleluia. Tudo Deus está escrevendo uma história em nossas vidas.